Como empreender na psicologia na área de emagrecimento e transtornos alimentares. Este é o nosso episódio 2 dessa série com a psicóloga Elisângela Machado. Esse episódio tá fantástico. A Elisângela vai contar uma experiência que ela teve nos Estados Unidos. E ela mesma diz assim, gente, eu morei lá, mas eu não tinha dinheiro sobrando não, eu não era rica. E ela vai contar o que ela foi fazer lá nos Estados Unidos. Ela vai contar a sua experiência no RH. E o final do vídeo tem um grande dilema. É um dilema que muitos de nós passamos. Pessoal, eu já assisti esse episódio, está repleto de dicas, de sacadas, de pensamentos e eu tenho uma sugestão. Conforme for assistindo o episódio, vai escrever nos comentários, gente, gostei disso que ela falou, gostei desse pensamento. E assim vai enriquecer ainda mais, tá bom? Esse vídeo, e eu vou estar de olho ali nos seus comentários. Com vocês, Elisângela Machado. Quando a gente olha, né, o profissional que está em destaque, né, que conseguiu se estabilizar no negócio dele, a gente sempre acha que foi fácil, ou que a pessoa é muito inteligente, por isso que ela conseguiu. Mas não, então quero contar aqui um pouquinho como foi a minha trajetória. A minha dificuldade acho que começou já desde a faculdade, né? Bem assim no meio da faculdade eu tive um luto, né? Tive uma perda ali, sofri um luto e fiquei totalmente perdida, né? Desconectada com o que eu queria, desconectada comigo, né? Totalmente perdida mesmo. E eu lidei com esse luto, decidi que eu ia parar a faculdade e que eu ia para os Estados Unidos. Eu nunca tivesse dinheiro, não. Eu sempre fui a pessoa que tinha que trabalhar de dia, estudar à noite para pagar a faculdade. Mas eu olho para mim e eu vejo que eu sempre fui muito esforçada. Então, se eu quisesse algo, eu ia conseguir o dinheiro para conseguir aquele algo que eu queria tanto. E também não significa que eu não tive medo, porque eu tive muitos medos sim, né? Mas o medo, eu sei que o medo ele paralisa as pessoas, mas o medo ele não me paralisava e não me paralisa até hoje. Eu vou com medo mesmo, eu sofro, né? Às vezes adoeço, mas eu vou com medo mesmo. E eu tinha exatamente, acho que 21 anos, né, nessa época. E eu dei algum jeito ali de pedir para o meu chefe me mandar embora. Vendi o meu carro. Era a época que não era fácil conseguir visto para os Estados Unidos, né? Eu fui para os Estados Unidos. E aí eu tinha uma amiga que tinha ido para lá um tempo atrás e ficou lá. E eu fui pedindo o passo a passo para ela. E eu fui e fiquei, morei nos Estados Unidos com uma família americana por um ano. Também não tinha dinheiro, fui como au pair. Então, quando você vai como au pair, você mora na casa da família e você cuida da criança que a família tem e você pode estudar. Então, esse foi o meu objetivo. Então, eu fui com o objetivo de ir para os Estados Unidos e estudar o inglês, voltar com o inglês fluente. Então, essa foi a maneira que eu achei. Né? Quando você trabalha com au pair, na época eu ganhava US$ 140, isso dava, e ainda eu fiz sobrar dinheiro ali para eu trazer de volta. Então eu fui, fiquei lá um ano estudando nos Estados Unidos, fiz diversos cursos de inglês e voltei, né? Voltei, quando eu voltei para o Brasil, eu já queria dar continuidade na faculdade. Eu não consegui naquele ano que eu voltei, só no próximo ano. Também, assim, um ano muito difícil de conseguir emprego, né? Financeiramente estava muito difícil o Brasil. Mas aí no próximo ano eu consegui voltar para a faculdade e consegui também um estágio ali dentro de empresa, né, numa multinacional chinesa, onde a gente implantou um startup de uma fábrica desde o início, aqui na região de Jundiaí. Então, nessa época, trabalhando em RH, nós contratamos assim rapidamente 500 funcionários e a empresa chegou lá a 1.200 funcionários. E era um RH também onde se construiu do zero, né? Então, a gente construiu muita coisa
dentro desse RH. Fomos passando por diversos procedimentos ali, construindo os procedimentos. Mas eu sempre falo que eu nunca trabalhei numa empresa onde eu trabalhasse com horário, das 8 às 5, das 8 às 6. Era sempre mais, sempre mais, sempre mais. Né? Então eu trabalhava muito horas extras, tinha muitas horas extras à noite, de sábado, de domingo, né? De feriados, muitos, muitos, muitos. E eu fui cansando, na verdade, fui cansando. Só o que acontecia comigo? Como eu fui passando por diversas áreas do RH, eu conhecia as diversas áreas do RH, né? E eu tinha o inglês. Então, as empresas, a partir do momento que eu coloquei meu currículo no mercado, as empresas começaram a me abordar. E eu saí desta empresa e fui para uma outra empresa ganhando o dobro. Então, eu lembro que eu ganhava 2.500, né, há um bom tempo atrás, 2.500, e eu fui ganhando 5.500 para uma outra empresa. Nessa outra empresa, era uma empresa menor, europeia, mais estabilizada. Também fiquei lá por um tempo, mas eu não gostava do que eu via, não concordava, né, com aquilo, e eu também não quis ficar nesta empresa. Talvez fosse a minha inquietude, né? Não era o que eu queria fazer, aquilo não cativava o meu coração, né? Eu ia trabalhar por obrigação. Bem, eu fui para outra empresa, sim, eu logo consegui, logo que eu quis, eu consegui em uma outra empresa, aonde eu fiquei por mais um tempo em RH, e aí eu vi que realmente não era aquilo que eu queria. Bem, eu ainda não tinha estabilidade financeira para ir para o consultório e ainda tinha, assim, uma vontadezinha de permanecer em empresa. E aí eu fui convidada a ser assistente executiva de um diretor que já me conhecia. E aí eu fui ser assistente executiva, né, desse diretor, aonde eu fiquei nessa empresa, aí passei por esse diretor, por outro diretor chileno, e fiquei nessa empresa por 4 anos. Depois de 4 anos, essa empresa teve uma reestruturação ali. E como secretária executiva, o que acontecia, né? Eu não, ainda não me encontrava ali, né? Era um trabalho que eu ainda não me destacava, não colocava o meu conhecimento, né? A minha faculdade era como se eu tivesse colocado de lado. Mas assim, eu era bem reconhecida financeiramente, né? Então eu fazia as coisas que eu queria, eu viajava, eu tinha minhas coisas, comprava minhas coisas, tinha estabilidade financeira, né? E aí uma certa acomodação também, né? Vem junto com essa estabilidade financeira. Foi então quando aconteceu essa reestruturação dentro da empresa, né? Os diretores saíram e eu falei, acho que agora realmente é o momento de eu sair, né? Eles foram dispensando os funcionários, e aí foi então que eu realmente decidi que eu ia sair da empresa, que eu ia ir para consultório, né? E que ia tentar ali a minha carreira dentro do consultório. Então, realmente eu decidi que ia trabalhar em consultório. Porém, eu tive que enfrentar tentações, né, para não voltar para a empresa. Porque no consultório eu tinha um trabalho que era instável, né? Pacientes às vezes cancelava a sessão, às vezes cancelava a terapia, né? Então era instável, às vezes vinha novos pacientes, às vezes não vinha nesse primeiro momento, né? Nesses primeiros meses. E você olha, né, para o negócio e você fala para onde que eu vou. No começo é natural a gente ficar perdido. E como o meu currículo ainda permanecia no mercado, eu era abordada pelas empresas, né, para voltar, né, a trabalhar, tanto em RH eu era abordada, quanto
para trabalhar como secretária executiva. Fora também a pressão, né, da família para que você realmente trabalhe dentro de uma empresa e não seja um profissional autônomo, né? E eu lembro que na época, né, uma empresa me chamou, eu fui para fazer entrevista nessa empresa, era para um cargo de secretária e o salário era bem alto, bem alto. E aí, assim, eu fiquei muito angustiada, eu acho que foi essa a minha palavra. Eu fiquei muito angustiada porque eram duas decisões assim: fazer o que eu amo e o que eu tanto gosto, né? O que eu tenho paixão, que eu tenho tesão por fazer, é onde eu quero estar, e ter toda essa estabilidade financeira. Talvez não conseguir pagar as contas alguns meses, talvez ter que guardar dinheiro mais para repor nos meses que faltasse. Então, esse era ali a minha dúvida, a minha insegurança, na verdade, né? Era uma insegurança. Ou ir para uma empresa onde eu ia ganhar muito bem, né? Ia fazer o que eu não gosto, né? Ia ficar assim, trabalhando ali 8 horas, 10 horas, que fosse dentro de uma empresa, né? Trabalhando com o que não gosto, mas porém podendo comprar o que eu quero, podendo viajar, podendo ter os bens materiais. E nessa época, assim, embora eu falasse para mim não quero ir, eu fiquei na dúvida, né? Porque será que realmente eu digo que não quero ir, né? E depois vou estar perdendo uma grande oportunidade e não vou ter estabilidade? E eu acho que o meu psicólogo na época me disse uma frase que foi assim a virada de chave. Ele falou assim para mim: você não quer ser a lua de nenhum lugar, a lua de ninguém, né? Você quer ser o sol, você quer brilhar, né? Com o seu conhecimento, com tudo que você tem. E quando ele disse isso para mim, era exatamente ali o que eu estava precisando, o que eu estava precisando, né? Ouvir para tomar essa minha decisão de realmente continuar fazendo o que eu estava fazendo, o que eu gostava de fazer, o que eu amava, e não ir ali pela oportunidade só do dinheiro, né? Hoje, olhando, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, né? Não ser convencida, né, pelo financeiro, e sim ser convencida pelo aquilo que eu queria fazer, por aquilo que eu amava, né? Nesse trabalho que eu fui encontrando sentido, né? Eu acho que a gente se conecta muito quando a gente vai encontrando sentido para aquilo que a gente está fazendo, para aquilo que a gente está caminhando, né? Qual que é o nosso propósito? Então foi isso que eu fui encontrando, né? E foi aí que eu fui construindo, né, a minha carreira. Como eu disse, não foram só de vitórias, né? Teve momentos sim que pacientes foram embora, teve momentos que não foi tão fácil, não era fácil, né? Teve momentos que tinha que aprender a fazer diferente, porque não era daquele jeito, né? Porque eu estava batendo na tecla errada. Teve que buscar conhecimento, buscar ânimo, buscar disposição, né? Buscar um time, né? Eu acho que isso foi muito importante, tá? Na Pegasus para mim foi muito importante porque é todo mundo caminhando, né? E eu sempre falo, quando você está num grupo, eu falo isso para qualquer grupo e no emagrecimento também. Então, quando você está num grupo, seja um grupo com o mesmo objetivo, né? Um grupo de trabalho, um grupo de emagrecimento, esse grupo ele tem o mesmo objetivo. Você sai das suas crenças, o grupo te ajuda a sair dos seus medos, né? E o grupo te coloca em movimento rumo àquilo que você tanto quer, né? Se você olha o outro está caminhando, você fala, eu também posso, também você aprende com o outro, né? Você busca. Então você sai das suas próprias crenças e vai para o mundo, né, externo, real, onde você fala, eu também posso, né? Então estar na Pegasus com certeza
foi muito importante para mim, né? Eu cresci muito, muito, muito na Pegasus. Ano passado, quando nós fizemos um fechamento, eu me perguntei, né? Essa é a terceira etapa, tô na Pegasus desde o começo. E eu me perguntei, nossa, faz só um ano realmente que eu estou na Pegasus, né? E, e eu já cresci tanto, parece que fazia muito mais, né? O quanto eu pude me desenvolver como profissional, né? Como psicóloga, o quanto eu fui aprendendo, o quanto eu fui buscando, o mundo de oportunidades que eu fui vendo, né? Que eu fui ali buscando. E como eu falei, eu não que eu não tivesse medo, eu sempre tive medo, mas o medo ele nunca me paralisou, né? Eu ia com medo mesmo e às vezes adoecia assim por causa desse medo, né? Mas eu ia com medo mesmo. Foi assim que eu fui, né? Me permitindo a minha vulnerabilidade de sentir medo e olhando tudo aquilo que eu podia fazer, que eu podia crescer, né? Que eu podia transformar. E isso realmente fez muito sentido, faz muito sentido para mim. Pessoal, que difícil decisão, que difícil decisão. Não é fácil fazer escolhas. E não fazer uma escolha é uma escolha. Você aí já teve um momento desse, igual de Elisângela, entre fazer uma grande escolha, tomar uma grande decisão? Eu lembro que na época que eu decidi por fazer a faculdade de psicologia, a empresa que eu trabalhava, ela dava oportunidade para algumas pessoas, eles pagavam a engenharia. Não sei se eles viriam a pagar para mim, provavelmente sim. Algumas pessoas na minha frente já estavam fazendo a faculdade com a ajuda dessa empresa. E eu perguntei também para as pessoas mais próximas o que vocês acham. Faço psicologia, arrisco ou sigo o caminho da engenharia? Todo mundo falou faz engenharia. E eu fui contra tudo e contra todos. Muito difícil na época. A faculdade era o salário que eu tinha, enfim. Aí é uma outra história, o importante nesse instante é a história da Elisângela. O próximo episódio a gente vai descobrir a decisão dela e eu já aviso, o terceiro episódio é o mais interessante de todos, pessoal. Você aí que tem interesse em empreender nessa área de emagrecimento, transtornos alimentares, siga o trabalho da Elisângela, ela é fantástica. Beijos, abraços, até o episódio 3.